Fala comigo, seus fuleiros! Gente, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? E agora acaba de finalizar na Arena Corinthians, a Neoquímica Arena, a casa do Timão, a casa do Corinthians. E Corinthians e Atlético Paranaense terminam em empate. É isso mesmo, gente. Um jogo sem muita garra, sem muito vigor, sem muita técnica, até porque o Corinthians entrou com um time todo misto, tá? Com a maior parte do time reserva. Então o time do Corinthians não performou muito legal, onde o Atlético Paranaense, em algumas situações do campo, foi um pouco melhor e quase sai à frente na partida. Antes que eu comece a falar para vocês, galera, agradecer pelos meus 515 inscritos que está chegando. A cada dia que eu faço vídeo, o número de visualizações está sendo maiores do que a do passado, tá? Isso é lógico, é notório, porque a quantidade de inscritos está crescendo. Então, enquanto você ainda não se inscreveu, eu peço encarecidamente, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, tá? Eu vou falar sobre pós-jogos aqui, análise de jogos, xingamentos, tiro onda mesmo, falo de jogador quando é ruim, quando joga mal, quando não joga porra nenhuma, eu quero que se lasque mesmo. Mas vai lá, curte, comenta o que você acha do vídeo. Vou assistir aqui um pouquinho desse vídeo. Se você não tem muito tempo, vai lá, assiste um pouquinho, mas pelo menos curte, vai lá, dá esse like, tá? Esse joinha aí, que para o YouTube, o meu vídeo vai se tornar relevante para todos vocês. Mais uma vez agradecer a quem está inscrito, a todos aqueles que comentam. Já sabemos que temos algumas pessoas aqui que são já são nossas figurinhas carimbadas, são os fuleiros master, vamos dizer assim, que todo jogo comenta os meus vídeos e os meus comentários. Tá bom, pessoal? Então, para mais um vídeo com vocês entre Corinthians e Atlético Paranaense, que o time do Corinthians finalizou a rodada em 8º colocado. Danilo, você falou aí, Fuleiragem, você falou aí que o time do Corinthians entrou misto, entrou com o time reserva. Sim, entrou sim. O time do Corinthians hoje entrou com o time reserva, pensando e analisando sobre o próximo final de semana, onde vai ter jogo da Copa do Brasil. É isso mesmo, jogo da Copa do Brasil. Tanto é que a torcida, a grande fiel, a grande massa fiel, uma das maiores torcidas do Brasil e do mundo, gritaram: é guerra. Final de semana é guerra. Então, já sabem, né? Sabíamos que quando o time do Corinthians, ele não tem, para falar a verdade, não tem um entrosamento com o time reserva, como tem outros times, que tem um pouco mais de qualidade técnica. O time do Corinthians é um time formado já com as peças que a gente já conhece, que é o Yuri Alberto na frente, tanto é que o Yuri Alberto chorou pra caramba na hora que saiu. Era um jogador que vinha sendo poupado para jogar no final de semana. Como foi necessitado colocá-lo em campo, ele teve que entrar. Vocês sabem como o Yuri Alberto é. Yuri Alberto corre muito, ele se entrega demais. É um jogador voluntarioso, um jogador que ele se propôs para o jogo. Ele arrisca muito, às vezes ele é até mal interpretado pelo fato dele ser um jogador diferente em questões de arriscar. Por isso que ele erra muito. Se você arrisca muito, notoriamente, provavelmente, você vai errar muito. Tá, gente? Então, aquela formação do jogo, que o time do Corinthians colocou em campo, colocou até improvisado, porque o time do Corinthians já está sem os laterais esquerdos, O Pedro Milães, o Milães jogou na lateral direita, e o Mateuzinho, que é o nosso lateral direito, o titular, teve que ir para a esquerda. Então aí já foi uma função totalmente deslocada, que não tinha o que fazer. Matheus Bidu está machucado, o Andileri, se eu não tiver enganado, ele levou o 3º cartão amarelo. Vou pesquisar aqui, depois eu falo para vocês no próximo vídeo, tá? Então assim, temos que ter várias análises. Entrou com o Matheus Pereira no meio, não entrou com o André no decorrer do jogo entrou também. Depois entrou o Breno Bidon, entrou o Matheus Garro no lugar do Yuri Alberto, que saiu com estiramento na coxa, saiu chorando pra caramba, gente. É triste de ver um jogador que se propôs a correr o jogo todo, tá? Você vê que ele é um cara feliz em campo. O Yuri Alberto, com todos os desmandos, com tudo que acontece com ele, falo isso sim, não estou puxando o saco do jogador não, eu falo a verdade sobre o jogador, porque ele é um jogador que ele sempre se propôs a correr e sempre defender a camisa do Corinthians com muito vigor. Qualidade?
Sabemos que ele não é 100% com muita qualidade, mas sabemos que ele entrega os 90 minutos em campo. Isso é fato, tá, gente? Então, o time do Corinthians hoje, como entrou com o time reserva, vou falar para vocês aqui, tá? Como eu tinha falado, né, o Yuri entrou no campo no comecinho do segundo tempo. E aí as formações, né? O time do Corinthians hoje entrou com o Hugo Souza, que é um dos poucos titulares que jogaram hoje na função. O Pedro Milães como lateral direito, tá? Que é o reserva do Mateuzinho na direita. André Ramalho, que também é o reserva, tá? E o Ranielli, que para mim foi o melhor jogador da partida, tá? Como joga o Pitbull Ranielli? Cara, o cara é diferente demais. Jogou muito o jogo todo, tá? Não sei o que, mas empatou, não sei o que, isso, aquilo. Foda-se, não tô nem aí. Ele jogou muito, jogou muita bola. Não é porque ele não fez gol, não. A posição dele hoje foi defensiva. Ele entrou como zagueiro, onde ele é volante, e o Gabriel Paulista ficou no banco, tá? Ficou no banco. Eu não vi ainda a questão da questão sobre o Gustavo Henrique. Eu vou analisar e falar para vocês aqui. E aí, na lateral esquerda, foi o Mateuzinho, como eu falei para vocês, que é um jogador de origem lateral direito. Tá? Para mim, um dos melhores laterais direitos do Brasil atualmente. Se tiver... Ah, Danilo, eu não concordo não. Então comenta essa porra aí, velho. Tá bom? Isso aqui, o canal aí do canal do YouTube aí é aberto para vocês comentarem. E aí, no meio campo, muito espaçado, eu achei o Carrilho de um lado e o Alan do outro, tá? Mais à frente do Carrilho, que foram os dois volantes, né? O Carrilho com um pouco mais de qualidade e o Alan um volante um pouco mais defensivo, tá? E mais à frente o Dieguinho, né, que para mim joga muita bola, porém ele não pode entrar assim com um time completamente reserva. Eu falo completamente reserva porque ele não vai ter destaque, a bola vai chegar menos, ele vai correr mais e não vai propor o jogo como é que ele propõe, que é aquele, ele é mais aquele jogador de X1, de colocar para cima, de limpar para a esquerda e chutar. Ele chuta muito bem também, porém a bola não chegava com tanta qualidade, né? E aí o Matheus Pereira, né, no meio centralizado, e o Labiat também se machucou, tá, gente? Que também é um reserva, mas é um reserva que sempre vem entrando ao segundo tempo do jogo do time do Corinthians. E sempre vem fazendo a diferença quando entra pelo segundo tempo. No jogo em si eu não gostei, tá? É o que eu tô falando. Os jogadores, quando ele vem da reserva, integra o time titular, é totalmente diferente, tá? Do que ele já entrar já com todo mundo reserva. Porque aí não tem muito encaixe, vamos dizer assim. E de centroavante, né, o Jesse Lingard não jogou nada, perdeu todas para o zagueiro Terans. Tá? O que é que está acontecendo com o Lingard, gente, depois que ele voltou a jogar futebol de verdade? Né? Quem era o Lingard, né, cara, quando jogava pelo Manchester, jogando pela seleção da Inglaterra, cara? Entendeu? Que é uma burocracia para jogar na seleção inglesa. Vocês sabem, faz tempo que não ganha nada, pipoca quando tem que pipocar, mas é muito difícil você, um jogador jogar na seleção da Inglaterra. Entendeu? E ele chegou a esse nível alto, né, de jogar na seleção do seu país. Mas tudo bem, ele já veio fazendo alguns jogos bens antes da Copa do Mundo, né? E quando volta da Copa do Mundo é normal que o corpo venha ainda se tentando produzir, né? E isso aí vai para frente, né? Mais para frente aí vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. E aí o time do Santos, ó. O time do Atlético Paranaense veio com o goleiro Santos, né, que é um baita do goleiro, foi o melhor jogador do Atlético, tá? Se não fosse ele, o placar não teria sido 0-0, então tem que focar nessa situação, tá? Ele jogou com uma posição de 3-4-2-1, para tentar focar mais relativo. É como se ele já soubesse que o Corinthians ia com reserva, tá? Foi mais ou menos isso. E aí ele jogou com o Arthur Dias, o Terans, né, e o Benavides. Foram o trio de defesa do time do Atlético. E aí um pouco mais à frente, como se fosse com 4 volantes, né, que são os volantes enganadores, que são os volantes de ponta. Ele sobe como os volantes de canto, né, que eles sobem como ponta. O Mendonça e o Leozinho, e o Leozinho é meu Zeg. E o Leozinho focando e centralizando, e os outros dois de canto subindo como ponta e deixando o Viveiros, né, o centroavante Viveiros, que se deixar ele sozinho lá na frente ele briga bastante e vai pela posição do jogo, tá, gente? Então assim, muito inteligente a formação do Odair,
que é o Odair Hellmann, né? Para mim é um dos técnicos mais inteligentes do Brasil. Não estou dizendo que ele é o mais, que ele é o top da galera. Não, porque para você administrar um clube que não vem tão bem e que caiu para a Série B, tem todo esse tipo de situação e tal, não tem os recursos que os maiores clubes têm do Brasil, e fazer o que ele faz no Atlético Paranaense não é brincadeira, tá bom, gente? Então, foi essa formação 3-4-2-1, a formação do Atlético Paranaense. E falando da posição da formação tática, né, do Fernando Diniz, né, que é o nosso técnico, o nosso capita, vamos dizer assim. O Hugo jogou, né, no gol, e aí vem o 4-2-3-1. Uma formação parecida com a do Atlético, só inverte a questão do 4 zagueiro no lugar de 3 e 2 meias no lugar de 4, que seriam os pontas subindo pela lateral, tá? Meias, falsos meias, vamos dizer assim. Quando você joga com essa formação, que é para fechar o meio-campo e segurar mais o jogo. A maioria dos times brasileiros, quando vai jogar na casa de um adversário que ele é um pouco mais forte, que é um time de tradição e tem torcida, se você observar, ele não vai com 4 zagueiros, ele não vai. Ele vai com 3 zagueiros, fecha o meio ou com 4 ou com 5 jogadores e deixa apenas um jogador lá na frente, que seria o centroavante. Tá? E o time do Corinthians é um time que ele sempre se propôs no jogo, né? Independente de onde ele jogue. Sabemos que tem posições, tem situações que o time vai ter que se retrancar em algum momento, né? Não quer dizer que o seu time vai jogar bem o tempo todo. O seu adversário pode chegar a um momento de amassar você. Isso é fato, tá? Isso é o que aconteceu do Corinthians e Bahia no jogo passado. Tá bom, gente? Eu ia até fazer o comentário, fazer o pós-jogo, mas aí eu não consegui, tá? Fazer para vocês, tá bom? Mas aí pode ter certeza que todo o tempo no mundo, quando aparecer aqui todos os jogos dos clubes daqui de São Paulo, vou fazer o máximo para entregar para vocês, tá? E falando sobre isso, foi um jogo um pouco apático, né? Eu acho que faltou mais, muito picotado, foi um jogo muito picotado. Poderia ser mais jogado, mais rodado, porém, de um lado, um time que foi um pouco para se defender, né, fechando o seu meio campo, tentando abordar o jogo nos contra-ataques para tentar desvencilhar a defesa do Corinthians. E o Corinthians foi um time que foi praticamente reserva, né? Eu acho que de titular aqui no Corinthians só tem o Hugo Souza, o Ranieri e o Mateuzinho, que mesmo assim ainda foi improvisado. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um vídeo que eu faço para vocês, que eu faço com o maior carinho do mundo. Eu vou pedir, vou insistir, quem não estiver gostando, lasque-se. Beleza? Mas aí eu vou pedir para vocês aqui, para vocês se inscreverem. Compartilha, pega o telefone do teu esposo lá, da tua esposa, do teu filho, da tua filha, vai lá. Se inscreve, ativa o sininho, porque todos os vídeos que eu fizer vai chegar até vocês, para vocês assistir análise do seu time do coração ou do seu time adversário, para você entender como ele está jogando. Tá bom, pessoal? Então se inscreve, curte o vídeo, comenta o que você achou do meu comentário, tá bom? Compartilha para quem vocês quiserem, vai ser para mim muito gratificante. Fiquem na paz de Deus e tamo junto, seus fuleiros!